A McLaren simplesmente disse que o título do Lando Norris nunca foi prioridade para ela. É essa a chamada do vídeo e eu não tô inventando. Eu não tô brincando. E aí a gente vai pro questionamento. Se a McLaren nunca colocou o Lando, campeão de pilotos, como prioridade, por que ela priorizava o Lando? Isso que a gente vai falar hoje. E não só isso. Estaria a Fórmula 1 rumando para uma futebolização das transferências? Porque, ao que parece, a Red Bull está se preparando para pagar a multa do contrato do Colapinto para tirá-lo da Williams. Também, além disso, vamos descobrir o que foi que aconteceu com o Stroll no GP do Brasil, naquela rodada incomum e na atolada inacreditável. Além de mais algumas outras histórias que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, você clicou em um, você vai ter mais ou menos umas 5 notícias ou histórias. Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje eu vou te contar todo o resumão das últimas notícias dos últimos dias em um vídeo só para você não clicar em muitos. Bom, seguinte, depois do que aconteceu no GP do Brasil, que o Lando ele conseguiu decepcionar o mundo inteiro, eu tava lá, nossa, que privilégio, eu falei, se eu estava lá em Interlagos e eu vi a galera falando, o Lando precisa acordar, o Lando precisa se posicionar como um verdadeiro campeão e falar como um cara que quer ser campeão. O que a gente sabe que tá um pouco em falta. E depois do desempenho dele no Brasil, largar o mal, não foi bem na chuva, tem essa foto que eu vou colocar pra vocês que resume muito bem a briga pelo título. O Verstappen dentro da pista liderando o grid, enquanto o Lando simplesmente escapa da pista. E aí, simplesmente perguntaram, o Motorsport perguntou ao André Stella, o chefe da equipe, sobre essa situação do Lando, e ele disse que em relação à briga pelo campeonato de pilotos, o Lando nunca teve essa pressão. O que eu vou falar? Pô, se ele nunca teve essa pressão, por que a McLaren estava priorizando o Lando esse tempo todo em relação ao Piastri, coitado? Não faz o menor sentido isso aqui. E claro, a McLaren deixou bem claro que a briga pelo título de construtores é a prioridade dela, o que sim, a gente sabe, é o que dá dinheiro para as equipes, mas você falar que o Lando nunca foi prioridade é meio paia, né? É meio complicado. E até o Lando deu uma entrevista falando que ele fez tudo o que podia e era isso, o Max venceu a corrida, bom para ele, mas que isso não mudava nada para o próprio Lando. Ou seja, a McLaren disse, em outras palavras, o Lando acabou de falar aqui, não vai mudar nada para mim essa derrota porque eu já tinha perdido. Ai, McLaren, cara, o que vocês estão fazendo? E assim, ainda existe a chance da McLaren perder o título de construtores também, tá? Não se esqueçam, a Ferrari tá lá perto. A Alpine ajudou mais a McLaren do que a própria Ferrari, que correu com um piloto só no GP do Brasil, mas ainda tem como, faltam 3 corridas. Ainda dá pra Ferrari chegar. E se isso acontecer aí, a crise na McLaren vai ser escancarada, vai ser um aprendizado pro resto da vida. Mas esse papo de que o Lando nunca foi priorizado é bem esquisito. Eu não acredito nesse negócio não, e nem você acredita. Mas os resultados na pista mostraram que eles tentaram, mas não conseguiram. E seguinte, o fenômeno Colapinto, né, na Fórmula 1, pelo menos o fenômeno de marketing, é muito grande. E a gente sabe que as equipes estão de olho sim nele. E apesar de ser argentino, a gente tem que falar aqui, tá? É o nosso rival histórico de país esportivo, mas temos que falar aqui porque o cara é bom. Ele é bom. Comparado aos pilotos do meio de grid, pelo menos ele é bom. E a Red Bull aparentemente está de olho nele. O Christian Horner foi visto na garagem da equipe e pelo menos ele foi no banheiro, foi tomar um café ou foi negociar sobre o Colapinto. E de acordo com as últimas notícias que saíram da Zigo, lá da Holanda, se não me engano, também em relação ao Racing News 365, dizem que a Red Bull teria ou estaria se preparando para desembolsar 20 milhões de dólares para tirar o argentino da equipe da Williams. Isso a gente imagina que compõe parte de uma multa de quebra de contrato para tirá-lo de lá e colocá-lo ou na equipe principal, que seria um sonho para os argentinos, ou na equipe secundária, que seria a Racing Bulls ou Vicarb para nós íntimos aqui. E aí eu fiquei pensando uma coisa, será que esse não vai ser o futuro da Fórmula 1? Porque conforme as equipes vão ficando cada vez mais equilibradas entre elas, os pilotos vão acabar decidindo mais e mais, ainda mais com o teto de gastos. Por mais que o regulamento esteja mudando sempre, o equilíbrio vai tender a ficar ainda maior. Será que as equipes vão começar a desembolsar mais dinheiro para tirar os pilotos de outras equipes apenas por eles serem melhores que os pilotos que elas têm? Isso pode acontecer, tá?
Isso aqui é um sintoma de que a gente pode ter uma alternância nessa questão de contratos. As equipes podem não mais esperar os contratos expirarem, elas podem tirá-los agora das equipes. Apesar de ser uma situação ímpar que a gente está vivendo, isso pode acontecer. E essa coisa do colapito pode virar moda no futuro. Anotem o que eu estou falando. Mas bem, o que vocês acham agora? Vocês acham que o Colapinto vai para a Red Bull? Deveria ir para a Red Bull? Deveria ficar no grid? Comenta aqui embaixo. E assim, um dos assuntos do GP do Brasil, pelo menos de lá, foi como o Stroll rodou. A gente sabe o que aconteceu, ele rodou e atolou sozinho. Não teve desculpa. E aí o Stroll explicou a situação. Ele disse que sentiu como se fosse uma falha de freio. Porque logo quando ele tocou nos freios, ele travou o eixo traseiro e se tornou um passageiro. Bacana, ele explicou a rodada, até aí tudo bem, mas quando ele atolou, não teve explicação. Não teve explicação. Porque ele só foi direto pra brita e ficou lá. Ele até falou, atolei. Ele só atolou. Ele só começou a corrida, foi pra pista, atolou e foi embora. Ainda bem que ele não tentou explicar porque é inexplicável. Coitado do Stroll. Coitado de mim, né? Mas coitado dele também. E agora tem duas historinhas bem curtinhas pra contar pra vocês. A primeira, os pilotos, através de um perfil lá no Insta, a GPDA, eles fizeram uma publicação dizendo que o presidente da FIA tem que cuidar do que fala, da forma como fala, que eles são adultos, que eles têm que falar palavrões sim, que não precisam ser multados por causa disso. Enfim, reclamaram dessa situação, que o presidente da FIA está querendo interferir demais, até mesmo no comportamento dos pilotos. E o clima entre os brothers está tenso, o clima entre os brothers está ficando um pouco nervoso. Os pilotos se uniram para reclamar disso tudo. E em relação a tudo isso, eu acho que todo mundo concorda, principalmente em relação aos palavrões. Sejamos honestos, os pilotos são adultos. Nós, a maioria de nós somos adultos. Os pilotos têm direito de falar palavrão, de falar o que eles pensam, e ninguém tem nada a ver com isso. Então, nesse ponto, os pilotos estão certos, e isso vai render muito mais assunto nos próximos dias. Apesar de ser um assunto mais de bastidor, é uma coisa que chama muita atenção pra gente. E a segunda historinha é a seguinte. O Hülkenberg foi desclassificado durante o final de semana. Isso porque os fiscais de pista tocaram no carro dele, empurraram de volta para a pista e em vez de ele voltar para os boxes, ele continuou na corrida. Pois bem, o Hülkenberg, ele deu uma entrevista falando que quando aquilo tudo aconteceu, os fiscais não só ajudaram ele a voltar para a pista, como também festejaram que fizeram aquilo e disseram para o próprio Hülkenberg, vamos porque a corrida ainda não acabou. Claro, logo depois que eles disseram isso, eles tocaram no carro e a corrida tinha acabado, porque não pode. Mas, apesar dessa regra existir, de que os pilotos não podem voltar com a ajuda dos fiscais de pista e afins, é algo bonito de ver, os fiscais ajudando o piloto a voltar para a pista depois dele, infelizmente, sair. Apesar de não poder, é algo bonitinho que a gente pode usar aqui para encerrar esse vídeo. Enfim, esse foi o resumão dos últimos dias. Volta aqui nos próximos dias também para comentar as notícias, sempre selecionando 3 ou 4 ou 5, mas eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo, cada parte do vídeo, você deve ter uma opinião. Comente aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui no canal F. Acertei agora, consertei o meu erro do início do vídeo e eu te vejo no próximo com o meu microfoninho aqui, só para deixar claro, eu tô lutando contra os males do microfone ruim. Digamos que Interlagos levou meus dois com a chuva. Mas aí é história pra contar, e no caso a culpa foi minha, que eu deixei a mochila descoberta. Mas é isso. Te vejo no próximo vídeo. Eu vou arrumar um outro microfone qualquer dia desses. Mas até lá, estamos juntos. Até o próximo.